E depois, durante os anos, eu fiz meu curso superior, trabalhando sempre. Então, assim, é outra coisa que eu entro no ponto que muitas vezes as pessoas esperam a situação ideal, estar numa posição confortável. Eu sempre trabalhei e estudei. Nunca tive a possibilidade de, vou parar de trabalhar, quando eu tentei não deu, para ficar só estudando. Então, assim, eu digo que é possível. Aí depois eu fiz o meu curso superior, eu queria fazer uma prova interna da aeronáutica lá, que era para oficial especialista, mas mudaram o edital, né? Antes eu tinha que ter 5 anos de formada e ia ser oficial especialista em eletrônica, que era meu objetivo. Passou-se a ter que ter 10 anos de formado. E aí eu não poderia fazer naquele momento concurso. Aí eu falei, o que eu vou fazer, A escolha na minha faculdade é outra história também, porque eu escolhi administração. É isso que eu tô pensando, porque não tem nada a ver. Você tá me falando que você fez técnica eletrônica e hoje você é intendente da... Tudo bem. Vamos chegar lá. A parte da faculdade foi porque eu servia em Santa Cruz. Santa Cruz é bem distante. E trabalhava muito. Então, como eu queria fazer a prova para oficial especialista, e na época o edital exigia curso superior. Simples assim. Não dizia qual era a área. Aí eu vi a faculdade mais próxima da minha casa. Na época eu comecei a fazer uma particular. E daí eu comecei com a administração. Mas porque o que eu queria mesmo era uma outra faculdade que era no centro da cidade, ou seja, não tinha como sair de Santa Cruz e estudar no centro da cidade, que era ligado à parte de aviação. Mas o Papai do Céu sabe o que faz, porque meu grau aumentou absurdamente no decorrer dos anos. E aí eu comecei a fazer administração, só que essa OM que eu servi, que era um esquadrão muito antigo, que inclusive foi sediado em São Pedro Aldeia, na base era da FAB, mas ficou anos em São Pedro Aldeia, na base da Marinha. Foi para Santa Cruz, foi desativado e criado um novo esquadrão que eu participei da ativação desse esquadrão, a criação dele do terceiro grupo de aviação, que é lá em Campo Grande, não existia. Então, o esquadrão saiu de Santa Cruz e foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu fui para lá e, quando a gente chegou lá para ativação, não tinha hangarete, a gente foi com tudo na mão, os pilotos da aeronave, vamos começar a trabalhar. Então, assim, participei dos momentos ali da aviação, foram períodos, assim, não confortáveis, fisicamente falando, não confortáveis e desafiadores. Então, quando eu fui para Campo Grande, eu falei, quer saber, eu vou fazer o vestibular. Aí eu fiz o vestibular para a Federal de lá, e comecei a achar interessante a administração, porque eu falei, isso aqui serve para a minha vida. E aí eu aproveito as matérias que eu fiz. Aí eu fiz o vestibular para lá, e só que não deu para aproveitar nenhuma, não quiser aproveitar nenhuma matéria minha. Como nada na vida de Karen é fácil, nada, né? Tudo. Não, eu também não paro por aí. Aí eu fiz 1 ano no Rio, fui para lá e acabei começando a fazer. Só que aí, por questão de movimentação, eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí eu transferi, né? Que eu estava na Federal de lá, fui para a Federal de Santa Maria. Aí na Federal de Santa Maria, não aproveitaram. Não. Essa história eu também não sabia, não, cara. Eu tô cheia de história inédita. Não, eu peguei 1 ano, porque acabou que eu peguei 1 ano do Rio. Quando eu fui, por que não aproveitou lá na Federal de Campo Grande? Porque no Rio era semestral e lá era anual. A cadeira tinha uma contagem diferente. Quando eu cheguei em Santa Maria, para não dizer que não aproveitou uma matéria do Rio. Uma introdução mesmo. E aí eu fui para Santa Maria. E não obstante a isso, a administração, tanto no Rio quanto em Campo Grande, eram 4 anos. Só que lá em Santa Maria eram 5. Gente, eu fiz quase uma medicina de administração. Nossa! Assim, essa foi a escolha, como que eu escolhi a administração e eu sou daquela pessoa, que é o estranho da história. Nem sei se era a minha vocação, mas eu gosto de começar alguma coisa, eu vou até o fim. Eu não gosto de desperdiçar tempo. Então, assim, eu já tinha estudado aquilo, eu não queria jogar no lixo. Tudo bem, frustrou, que foram praticamente 7 anos, frustrou. Nunca reprovei uma matéria, tinha aula todos os dias. Mas eu falei, não, cara, eu comecei, vou terminar. Então mas aí você pensa pelo lado positivo, o copo cheio aí. Super cheio. Federal. Sou super administradora também. Não reclamo disso, não. A Federal de Santa Maria, sinceramente, é uma baita de uma universidade, assim,
não tenho nada o que reclamar. Não, disso jamais. Eu nunca fiquei insatisfeita com isso. Não, isso que eu falo. Não, que você não precisou pagar. Não, sim, Não, se eu estivesse pagando... Pagar 7 anos é Não, uma coisa. não. Agora, pelo menos, você pagou um e o resto você fez Não. nas federais. Aí eu ia ficar mais bolada. Eu ia começar a juntar matéria, estudar. Não, isso aí não... Aí, vai aceitar sim. Vai aceitar. Introdução 1, 2, 3. Ai. Mas assim, foi por esse aspecto. Aí eu vim para a aeronáutica, estava trabalhando lá, consegui voltar para o Rio de Janeiro e na expectativa do concurso da Marinha. não da própria aeronáutica, do oficial sim, especialista, eu falei, não consegui ficar parada, eu falei, vou fazer minha pós. Aí eu comecei a fazer pós em gestão pública. Eis que eu estava trabalhando e um colega chegou para mim, que hoje é da Marinha, ele falou assim, Karen, ele na época estava na FAB ainda, você não vai fazer prova da Marinha, não? Eu, tipo assim, não tinha nem pensado, né? Falei, Isso é aviação, amigo. não! Meu foco estava tão ali, mas assim, o meu irmão caçula é de Marinha. Só que assim, meu foco era ser oficial especialista, eu não estava com foco na Marinha, por quê? Porque eu achava que a Marinha era até 36 anos. Então, eu estava tranquila, eu queria tentar o que eu tinha de objetivo, né, para continuar na área operativa. E depois, se fosse o caso, porque meu foco, a administração nunca foi para ser administradora. Concurso interno. Concurso interno. Aí ele falou, não, Karen, para intendente, você que tem administração, o concurso é até 28 anos. Oi? Eu estava com 28 anos. E faltava um mês para a prova. Não, ainda não. Ainda não, voltava Já tem a emoção da idade. Calma, Maria. Voltava um pouquinho mais. Aí eu falei, caraca, eu estou fazendo minha pós, dando serviço, trabalhando, não tem como. Né? Aí eu vi aquela voz assim, que a voz sempre conversa comigo. Eu tenho uma voz que conversa comigo e com frequência. Aí falou, é melhor tentar do que se arrepender por não ter tentado. Porque, na época, na FAB, não existia concurso para administração. Então, assim, e a prova de oficial especialista não é todo ano que tem, não tem quase vaga, às vezes é 1 ou 2 vagas e concorrem 3 especialidades diferentes. É um concurso muito também, como eu vou dizer, difícil de acontecer, não tem tanta oportunidade naquela época. Hoje em dia eu não posso falar que não sei como é que está. Inclusive, eu queria falar que eu estou falando por mim, não estou representando nenhuma instituição. Estou aqui para contar minha experiência, não estou falando pela Marinha nem pela Aeronáutica. Mas aí eu resolvi fazer a prova. Aí eu falei, mas como é que eu vou estudar? Falta pouco tempo, estou fazendo pós, e aí ele me falou, Karen, eu fiz um curso. Fiz um curso. E eu posso ver se tem vaga, falar ver se tem vaga para você. Aí eu liguei e falei, mas eu estou fazendo minha pós, como é que eu vou fazer? Tentar fazer intensivo no final de semana. Eu falei, eis que eu não tenho vida. Mas eu falei, não, beleza. Aí não tinha vaga. Aí, o concurso foi no meio do ano, isso deve ter sido janeiro, fevereiro, por aí. Brasil, não era para ser. Aí depois toca o meu telefone, sei lá, não sei, fevereiro, março. A gente conseguiu uma vaga para você no intensivo, você quer fazer? A voz. Exatamente, a voz. Eu falei, tá bom, minha única oportunidade, depois eu não vou me arrepender. Esse negócio de ficar me remoendo, depois eu vou ficar, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Eu falei, então tá bom, quero. Aí eu comecei a fazendo a pós. Aí, totalmente inviável. O ser humano não tem como a gente também abraçar o mundo. Eu fui e tranquei a pós e fiquei indo, mas eu comecei a assistir essas aulas, estou tentando lembrar aqui. O concurso foi em julho, não sei se foi em março, não lembro mais, já tem muito tempo. Mais ou menos isso, né? Alguns meses antes, não um. Mas agora eu lembrei, eu não tranquei a pós de início, eu tentei ir levando. Os dois, obviamente. Né? Falei, estou fazendo a pós era paga. Aí, a pós eu estava pagando, falei, já estou fazendo a pós aqui. Mas aí eu comecei a perceber que eu chegava na aula, eu não sabia responder nada.
E eu olhava para todo mundo, não sei o quê, e fazendo simulado, porque um livro tal, do TGA, de não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus, o povo está lendo livro. Como é que eu vou ler livro? Que tempo que eu tenho para ler livro? Eu preciso vou falar gíria de marinha, eu preciso do bizu, que é de Fábio, essa é a mesma, mas da marinha eu preciso do boi para chegar e me direcionar ao estudo. Mas, enfim. Aí eu vi que eu estava gastando meu tempo e meu dinheiro, porque eu estava pagando o cursinho e estava pagando a pós e não estava estudando, porque chegava e ainda ficava dando meus serviços finais de semana para poder evitar de perder. Aí eu resolvi trancar a pós. Mas, mesmo assim, eu andava muito cansada, acordava às 5 horas da manhã, saía do centro, aí eu passei a fazer o intensivo dia de semana, todos os dias, porque não ia dar quando ela ofereceu o intensivo, e eu chegava já muito tarde em casa, cansadérrima, então eu só assistia a aula. Aí veio a questão de um mês, mas não foi um mês que caiu a ficha. Eu falei, se eu não fizer nada, der o gás agora, eu estou perdendo tempo. Mas não foram um mês, não. Aí quando faltavam 15 dias, 14 dias para a prova, eu pedi 15 dias de férias. Peguei 15 dias de férias e estudava ininterruptamente, trocentas horas por dia, muitas horas por dia. Eu chegava no nível de 16 horas. Eu lembro que tinham 14 matérias para estudar, e faltava 14 matérias por dia, e vou ficar, e eu vou conseguir, e botava uma música que para mim era muito importante, que é Tudo Posso, né, que eu ficava ouvindo aquilo ali, que eu tudo posso, e estudava, pedindo para Deus para que as coisas acontecessem, né, se fosse segundo a vontade dele, que eu estava fazendo mais uma vez o meu melhor. E chegou no dia da prova, essa história a Carol já sabe, mas ela sabe parte. Porque... E eu adoro essa história, tá? Escuta, Maria, que ela é muito boa. Porque aconteceu isso. Como é que é coisa de Deus mesmo, É coisa né? de Deus. Eu estou falando, minha vida é guiada sempre. Mas aconteceu isso lá atrás também na FAB. Porque naquele outro cursinho tinha uma questão que eu nunca consegui resolver. Fazer aquela questão em sala de aula, eu falei, gente, que questão é essa de eletrônica que era... E quando chegou na prova, eu com aquela prancheta suando, tinha um sargento que estava pedindo minha água. Eu falei, meu Deus do céu, vai me atrapalhando a raciocinar. E o homem, dá tua água. Eu falei, você está trabalhando, pode pegar ou não, sabe? E aquela questão caiu na prova da aeronáutica. Quando eu olhei, eu pensei, meu Deus, eu nunca consegui fazer. Mas eu tentei várias vezes, eu estudei, me ajuda, e eu consegui resolver aquela questão. Isso há alguns anos atrás. Quando chegou na prova da aeronáutica, eu estava esperando o portão abrir, do lado de fora. Da Marinha, né? Da Marinha, desculpa, obrigada. Esperando o portão abrir, com os colegas, encontrei uns colegas lá do cursinho. Aí veio a voz. Eu sei que é a voz do meu anjo da guarda. Essa voz tem nome. E não sei porquê, na minha cabeça, ainda sei que o nome dela é Sheila, não sei porquê. Sheila parece estar sempre correta. Às vezes também é uma coisa que eu também nunca falei para ninguém, gente, ninguém mesmo. Mas eu não sei porquê que vem na minha cabeça que o nome dessa pessoa que me acompanha é Sheila. Aí eu peguei e veio na minha cabeça a fórmula de uma questão de logística.